Paz do Senhor, queridos irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para ministrarmos a palavra do Senhor. Com muita satisfação, nós recebemos este convite por parte do nosso pastor presidente e durante alguns minutos nós vamos estar meditando na palavra do Senhor nosso Deus. Interessante, irmãos, que o nosso desejo e a nossa alegria, como cristãos pentecostais que somos, o sensato é quando a gente está naquele calor da igreja, Mas infelizmente não é possível devido ao momento em que estamos passando. Mas nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. E é um livro bastante conhecido da igreja, um livro, uma mensagem que eu tenho certeza que virá de encontro com a nossa necessidade de ouvirmos o que o Senhor tem para a nossa vida nesta noite. Carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17 e depois capítulo 3. Nós, porém, irmãos, separados da vossa presença por pouco tempo, não do coração, apressamo-nos o máximo possível para ver-vos vossas faces com grande desejo. Por isso, bem quisermos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, uma e outra vez, mas Satanás nos impediu. Por qual é a nossa esperança ou alegria ou coroa de glória? Por acaso não sois vós na presença do Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e alegria. Muito bem. Começando aqui, nós fizemos um estudo sobre a cidade de Tessalônica, A cidade de Tessalônica é uma cidade que estava ali na Macedônia. Por incrível que pareça, uma cidade naqueles primórdios do Evangelho, uma cidade de 200 mil habitantes. Para o momento, uma grande cidade, ou seja, era a capital da Macedônia, Então, uma cidade de 200 mil habitantes, com todas as suas dificuldades e as suas problemas econômicos, de justiça e tantas outras coisas, Então, Tessalônica, queridos irmãos, segundo o que nós estávamos vendo, Tessalônica era o nome de uma mulher. Foi um imperador, vamos dizer assim, que colocou o nome da esposa dele nesta cidade. E Tessalônica, a cidade de Tessalônica, era uma cidade turística, uma cidade de águas termas. E também uma cidade de encontros comerciais, Ela ficava num ponto comercial muito interessante. Eu estava pensando hoje, assim como Uberaba, Uberaba, nossa cidade, ela está num ponto estratégico. Uberaba está no Triângulo Mineiro, bem no centro do país, podemos quase que dizer assim. O encontro de duas das principais rodovias federais do Brasil, BR-262 e BR-050. Eu estive fazendo um estudo agora à tarde. Em 2018, segundo um levantamento do Ministério dos Transportes, esse trecho Uberaba-Uberlândia, esse entroncamento da 050 com a 262, passavam aproximadamente 53 mil veículos dia. Muito interessante isso, Então, irmãos, vamos trazer então para a nossa realidade. Quando da construção do nosso novo templo, eu comentei com o nosso pastor César que a nossa igreja ficaria num ponto estratégico. Quer queira, quer não, tem que passar em frente à nossa catedral. E isso, irmãos, é um ponto estratégico. Por quê? Quando Paulo iniciou as suas viagens missionárias, Paulo sempre teve a intenção de pregar em grandes cidades. Não quer dizer que ele não pregou em pequenas cidades,
Paulo pregava sempre em grandes cidades. Ele gostava de fazer esse trabalho porque era uma forma mais rápida de se difundir o evangelho. Olha que coisa interessante, né? Então, irmãos, quando Paulo, na sua segunda viagem, saindo de Filipos, se você ler lá os capítulos anteriores, lá em Atos 17, nós vamos ver que Paulo, após ter ficado preso lá em Filipos, juntamente com Silas, que foram presos, essa é uma passagem bíblica que todos nós já conhecemos. Paulo foi mandado embora de Filipos, vamos dizer assim, né? Se você for ler lá essa passagem lá em Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que Paulo foi açoitado, ficaram presos, o carcereiro se converteu. Aí no outro dia de manhã, quando Paulo disse que ele era cidadão romano, botou medo nos caras que tinham feito a apreensão deles e que tinham surrado, mas tentaram expulsá-los da cidade sorrateiramente. Mas Paulo disse: olha, nós somos cidadão romano. E naquela época, irmãos, o cidadão romano não poderia passar por um problema vexatório deste, a não ser que fosse por ordem de César. Então eles tentaram burlar, né? Depois de descobrirem que Paulo era um cidadão romano, tentaram: olha, não comenta isso com ninguém não, você desculpa, nos perdoe, vamos trazer para os nossos dias, fica mais fácil de você entender aí na sua casa. Mas Paulo era um homem extremamente estrategista, né? Paulo pregou em Éfeso, Paulo pregou em Corinto, Paulo pregou em Tessalônica. Interessante, a cidade de Tessalônica existe até hoje. Hoje a cidade de Tessalônica é a segunda maior cidade da Grécia. Hoje ela tem aproximadamente 1.100.000 habitantes, é uma grande cidade, né? Então, irmãos, quando Paulo esteve lá em Tessalônica, basta também dizer para os irmãos que era uma cidade portuária, ela está à beira do Mar Egeu, né? Então, ela é uma cidade muito bonita. Olha que coisa, né? Uma cidade bonita e estratégica. Muito bem, aí nós chegamos ao assunto que nós queremos falar com os irmãos. Paulo, irmãos, em sua viagem missionária, quando ele chegou em Tessalônica, ele já vinha de um outro local. Então ele vinha de Filipos, passou por Lídia e tinha sido expulso e chegou a Tessalônica. Olha como é que é interessante. Paulo chega em Tessalônica e começa um movimento, né? Um movimento pentecostal, vamos dizer assim, né? E nos 3 primeiros sábados, Paulo ele ia para as reuniões dos judeus nas sinagogas e expunha para eles a veracidade do Cristo crucificado. E o que aconteceu, queridos? Com essa decisão de Paulo, muitos dos judeus aceitaram a palavra do Evangelho. E também gregos que frequentavam a sinagoga. E dentre esses judeus e os gregos, também tinha pessoas da alta sociedade. Se você ler o texto, você vai ver que tinha pessoas da alta sociedade, mulheres importantes, mulheres da alta sociedade, vamos trazer para nossos dias de hoje. E estes irmãos aceitaram o Evangelho. Como a mensagem de Paulo era uma mensagem envolvente, vamos colocar assim, muitos dos judeus se converteram ao Evangelho que Paulo pregava. E, olha só como é que é bonito a palavra de Deus. Paulo era um pregador eloquente. Paulo era um sujeito que trazia a mensagem e as pessoas entendiam a mensagem, né?
Então, queridos, Paulo, juntamente com Silvano ou Silas, tá? Silvano ou Silas é a mesma pessoa, tá? Quando você lê a carta de Paulo, você às vezes, Paulo fala como Paulo, mas às vezes ele fala como as três pessoas falando, Paulo, Silas e Timóteo, certo? Então Paulo não era egoísta, vamos dizer assim, né? Mas podemos dizer que o autor intelectual da carta aos Tessalonicenses foi o apóstolo São Paulo. Os missionários foram, depois de começarem a igreja lá em Tessalônica, houve o que houve? Houve uma divisão entre o judaísmo e o cristianismo. E os judeus, por inveja, se você ler lá em Atos 17, eles incitaram pessoas a promoverem uma ação contra aquele evangelho que estava sendo pregado. E mais uma vez, Paulo teve que fugir de Tessalônica. Mas deixou em Tessalônica Timóteo e Silas. Paulo fugiu para uma outra cidade, foi para um outro local e depois foi para Corinto, de onde provavelmente ele escreveu a carta à igreja de Tessalônica, tá bom? Então nós vemos aqui, que lá em 1 Tessalonicenses, como eu já li, que Paulo deixou o início de uma igreja. Deixou uma igreja pré-concebida, vamos colocar assim. A igreja já estava pré-concebida, estava se iniciando uma igreja. Agora vocês imaginam uma igreja iniciando, perde a sua liderança maior. Então, irmãos, Paulo se preocupava muito com isso. Paulo tinha desejo de poder voltar em Tessalônica. Ele vai voltar em Tessalônica, mas é mais na frente, não nesse momento aqui. Nesse momento aqui ele estava escrevendo aos irmãos de Tessalônica, mas com saudade. Mas também, como nós vemos aqui, separados da vossa presença por um pouco de tempo, não do coração. Apressamo-nos o máximo possível para ver-vos vós face a face com grande desejo. Vamos trazer essa situação para os nossos dias de hoje. Quantos de nós não sentimos o desejo de estarmos dentro das igrejas, ouvindo a mensagem vista através dos cultos online? Ela é edificante? Sim, é a mesma palavra, mas não é tão gostoso quando nós estamos no aconchego da igreja, né? Quando nós podemos dar um glória a Deus e aleluia bem forte e podemos falar em língua. Mas, irmãos, você pode fazer isso aí na sua casa, não se preocupe. Você ora o Senhor aí na sua casa, busca o Senhor aí na sua casa, joelha-se na sua casa, no seu quarto, na sua cama, na cozinha, no quarto, na sala, junto à sua família, busca a presença do Senhor, fala com Deus. Olha, eu tenho certeza, Deus continua a nos ouvir. Vocês acham que não é desejo da liderança da igreja estar juntamente com os irmãos? Acho que é. Você acha que a liderança das igrejas não é os pastores estarem próximos às suas ovelhas e podermos falar face a face? É muito mais gostoso. Mas, infelizmente, o momento não é esse. Eu posso dizer para os irmãos que as igrejas evangélicas, elas não estavam preparadas para essa separação. Mas nós estamos vivendo um momento. A igreja deste século não conheceu, principalmente as igrejas brasileiras, não haviam conhecido uma separação tão profunda. Mas, irmãos, isso é para que nós edifiquemos mais a nossa fé, viu?
é para que nós edifiquemos mais a nossa fé. Muito bem, aí Paulo, os missionários foram expulsos de Tessalônica, mas ficou ali uma pequena congregação de judeus convertidos e gregos, como eu já disse, que aceitaram a palavra. E aí, irmãos, por que eles foram expulsos de Tessalônica? Porque os que não aceitaram diziam que esses eram outros charlatões, ou seja, aquelas pessoas que não pregam o evangelho de verdade. Paulo teve que entrar em sua defesa. Você lê o capítulo 1, você vai ver que Paulo disse: olha, nós não quisemos ser pesaroso à igreja, ter custo com a igreja, nós trabalhamos para isso. Ou seja, os missionários faziam jus aos seus salários, né? O pregador da palavra, o pastor, ele faz jus ao seu salário porque ele dedica 24 horas do seu dia. Eu costumo sempre dizer que o líder de uma igreja, ele não é só o pastor, ele é o conselheiro conjugal, ele é o conselheiro familiar, ele é o conselheiro econômico, ele é o conselheiro trabalhista. Olha, envolve uma gama de formaturas, podemos dizer assim, né? De bacharelado em tanta coisa. E os nossos líderes, irmão, você que está nos ouvindo, eles têm que estar preparados para isso, preparados para levar a mensagem do evangelho. E outra coisa, nós, ovelhas, nós temos necessidades de às vezes ouvir uma palavra. Paulo às vezes era mais duro, mas ao mesmo tempo ele fazia como um pai ou como uma mãe, né? As nossas mães, quando nós éramos pequenos, as nossas mães pegavam uma varinha de vez em quando e dava lá uma chacoalhadazinha, uma chineladazinha, e isso não morreu ninguém não, né? E nos fez homens e mulheres de respeito. E a Bíblia diz que é bom de vez em quando dar uma varadinha na criança, né? Por quê, queridos? Porque isso é para a criança entender. Os nossos pais, nós temos os nossos pais carnais, como os nossos maiores heróis. Os nossos pais são nossos maiores heróis. O Homem-Aranha, o Homem de Ferro e Thor e esses outros aí, eles são só ficção. Mas o seu porto seguro são os seus pais, pai e mãe. Então Paulo, às vezes ele era um pouco duro, mas ele fazia para o bem da igreja. Muitas das vezes o pastor tem que nos chamar a atenção um pouco mais severamente para que nós entendamos o que é a palavra. E Paulo fazia isso, irmãos. Paulo, ao mesmo tempo, ele dava um puxão de orelha, mas ele mostrava o caminho para a igreja. Então nós vemos isto: os novos crentes foram privados dos seus mestres, ou seja, com a expulsão dos missionários Paulo, Silas e Timóteo, principalmente Paulo, de Tessalônica, os novos crentes, eles ficaram sem a orientação do seu mestre, certo? E foi muito rápido, porque Paulo construiu uma igreja em apenas 3 sábados. Em apenas 3 sábados se converteu uma grande multidão de pessoas. Eu não sei se era 200, se era 300, se era 500, se era 1000, se era 10 mil, não sei. Mas o importante, irmãos, que a igreja estava instituída em Tessalônica. E os irmãos ficaram sem esse referencial de Paulo. Mas o que nós vamos ver lá no capítulo 3? Pelo que não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sós em Atenas. Paulo ficou em Atenas. Aí o que Paulo fez? Versículo 2: e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos consolidar e vos consolar acerca da vossa fé. Versículo 3: para que nenhum homem se comova por essas aflições, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Versículo 4:
porque verdadeiramente, estando ainda convosco, vos dizíamos antes que havíamos de sofrer tribulação, como sucedeu, e vós o sabeis. Ou seja, irmãos, nós passamos por dificuldades, passamos por aflições, passamos por tantas coisas, mas a igreja continua em pé. Versículo 5: por esta causa, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber de vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser em vão. O que era a preocupação, irmãos? Com toda essa dificuldade, uma igreja nascendo, perdendo seu referencial, os irmãos poderiam enfraquecer na fé. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nos momentos em que nós estamos passando, eu vos conclamo a estarem firmes. Não desistam, irmãos. Não parem. Não deixe que esse momento que a igreja está passando venha esfriar a tua fé. Permaneça na fé com que fostes chamados. Meditem na palavra de Deus. Nós temos muitos pastores, muitos professores. Ligue para os seus líderes, peça orientação. Está sentindo alguma dificuldade espiritual? Peça por socorro, não perca tempo. Não fica tentando, se você está sentindo que não está conseguindo sozinho, peça ajuda, não precisa ter vergonha. Busca Deus, busca orientação a quem possa te orientar melhor. Então o que Paulo, irmãos, ele estava preocupado com a fé dos irmãos de Tessalônica. Então quando ele envia a Timóteo, para que Timóteo mandasse notícia dos irmãos, olha só a alegria de Paulo, quando Timóteo, lá no versículo 6, diz: mas agora vindo Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de que sempre tendes boa lembrança de nós, oh, aleluia, desejando muito ver-vos, mas nós também de ver-vos. Ou seja, eles tinham desejo de ver o pastor Paulo, mas Paulo também tinha o desejo de vê-los, né? Versículo 7: portanto, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e angústia pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor, porque ação de graças podemos dar a Deus por vós, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando incessantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e aperfeiçoemos o que falta à vossa fé. Versículo 11: ora, o próprio Deus e nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo dirija-nos no caminho até vós. Ou seja, irmãos, a alegria ou desejo de Paulo em saber o estado da fé dos irmãos em Tessalônica. Pensa você aí na tua casa, que a sua liderança não está preocupada com a sua fé? Lógico que estamos. Lógico que temos orado, pedindo a Deus, queridos irmãos, permaneçam infiéis, permaneçam sempre fiéis, sempre buscando o Senhor. Não desanime, igreja, não desanime em momento algum. Eu vou repetir mais uma vez. Está com saudade da igreja? Cante um hino. Está com saudade da igreja? Leia a palavra. Está com saudade da igreja? Ligue para a sua liderança, peça uma visita. Eu tenho certeza que nós poderemos, dentro dos nossos momentos, visitá-los. Infelizmente, como o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, olha, nós desejávamos ir, mas infelizmente não podemos. É a mesma coisa de hoje. Você acha que o seu pastor, o seu líder, não tem o desejo de ver-vos face a face? Mas, meus irmãos, nós devemos não esmorecermos, jamais. Passamos por aflições. Essa semana passada, quando nós fomos até a igreja para podermos participar da Santa Ceia, irmãos, em 5 minutos,
nós nos renovamos. Você sabe o que é chorar de alegria? Eu posso dizer que eu e a minha esposa e minhas filhas que estivemos ali participando da Santa Ceia, naquele momento nós nos renovamos espiritualmente. Que saudade daqueles momentos tão alegres. Mas eu vou dizer-vos uma coisa, é por um pouquinho de tempo, só mais um pouquinho, irmãos, e nós poderemos nos reunir novamente. Não fiquem, não deixe que o momento venha esfriar a tua fé. Isso é uma grande preocupação que eu tenho. Não deixe que o inimigo venha esfriar a tua confiança no Senhor. O Senhor, queridos irmãos, continua ali com as mãos estendidas. O Senhor não te desamparou. A igreja não te desamparou. Nós estamos sempre orando pelos irmãos. Então, assim como Paulo tinha o desejo de poder estar com os irmãos, mas infelizmente o momento político, vamos dizer assim, da época não permitia. Paulo sempre disse aos irmãos: olha, eu tenho um grande desejo. E lá mais na frente, quando você continua lendo, você vai ver que Paulo consegue voltar a Tessalônica. E isso, meus irmãos, nós sempre lembramos que, embora venha os problemas, venha as dificuldades, a igreja continua triunfante. Digo-vos mais uma coisa: após esse momento, a igreja vai estar mais forte. Por quê, irmãos? Você sabia que algumas árvores, primeiro elas crescem para baixo, para depois crescerem para cima? Assim é com algumas palmeiras, e assim é com o pé de bambu que você conhece. Ele cresce primeiro um bom tanto para baixo para fixar, e depois ele cresce para cima. Você pode ver que o vento pode soprar muito forte. O bambuzeiro, ele se enverga, mas não quebra. Você quer ver uma coisa muito interessante? Quando de uma enxurrada ou uma chuva um pouco mais forte, aqueles matozinhos que ficam à beirada dos córregos, alguma coisa assim, você que nunca morou em fazenda, talvez você não saiba, mas a enxurrada vem e aquela capineira, ela deita e passa toda aquela tempestade. Aí 2 ou 3 dias depois, ela está em pé novamente. Aleluia! Assim é a nossa fé, queridos. Assim é a nossa confiança no Senhor. Pode vir tempestade, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós dizemos: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu acho que você pode dar um glória a Deus aí na sua casa nesse momento, porque, meus irmãos, o momento é ruim, mas a certeza da vitória é muito maior. Amém? Eu quero dizer a você que permaneçam fiéis, permaneçam firmes, permaneçam constantes na palavra do Senhor. Não desanimem jamais, irmãos. Paulo nos diz lá no versículo que eu acabei de ler, que é o versículo 11: o próprio Deus e nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo dirige o nosso caminho até vós. E lá no versículo 12 diz assim, e o Senhor vos aumente e faça crescer e abundar em amor uns para com os outros, para com todos os homens, como também nós o fazemos convosco. Outra coisa, irmãos, a igreja de Tessalônica, olha só que coisa maravilhosa. A igreja de Tessalônica se transformou num referencial para as outras igrejas, por causa da vossa fé. Entenderam? A igreja de Tessalônica nasceu em 3 dias, em 3 sábados, em 3 sábados, se tornou uma igreja modelo. Então, você que está aí na tua casa, você que está aí nos ouvindo, se torne um modelo de igreja
de fé, de confiança, de esperança, de permanência. Eu vou permanecer nos caminhos do Senhor. E eu te desafio a recitar comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Repita mais uma vez: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Que Deus, queridos irmãos, possa vos confortar. Que a palavra que Deus colocou nos nossos corações nessa noite tenha sido para edificação, despertamento, e que o nome do Senhor seja glorificado, não só hoje, mas para tudo sempre. Quero agradecer a nossa liderança maior, pastor presidente, pastor Carlos César Monteiro, e todo o ministério, pela confiança e oportunidade de podermos estar aqui, para podermos dizer que o Senhor está conosco. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus, glorioso Pai que habita nos céus, eu te honro, Senhor, e te louvo pela oportunidade de estar na tua casa. Senhor, que o teu nome seja honrado e glorificado, que as palavras que o Senhor tem falado aos nossos corações nessa noite seja, Senhor, para edificação, despertamento da tua igreja, porque, Senhor, o Senhor virá nos buscar e nós precisamos estar contigo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.